paz. Que temor maravilhoso estar aqui. Como Deus é fantástico. Eu gostaria que todos tomassem um assento, apertassem bem o cinto, porque o piloto essa noite ele vem do céu. Deus tem ministrado no meu coração há alguns dias sobre metanoia, transformação de mente. Ele tem me mostrado aos meus olhos que os filhos dele estão se perdendo, que empresários estão se perdendo, porque não estão aceitando uma transformação de mente. E Deus me deu uma palavra, e essa palavra entrou na minha vida como uma palavra de correção. Eu abri meu coração, abri meu entendimento para que essa palavra venha tratar em mim. E eu fui tratado através dessa palavra. E hoje nós temos a oportunidade de dividir essa palavra. E a minha oração é que você possa deixar que Deus possa tratar o seu entendimento. Então abra seu entendimento, abra seu coração. Prepare-se, porque há um motivo o porquê existe a pregação. A pregação não é só para nos levarmos ao céu, mas a pregação é para que nós venhamos ser alinhados conforme a vontade e os princípios de Deus. Você crê nisso? Amém. Então eu preciso ser sábio o suficiente para entender que todos os dias eu preciso mudar, eu preciso aprender, eu preciso crescer. Não existe como caminharmos com uma mentalidade antiga. Não existe isso. Não tem como nós desfrutarmos e recebermos do Senhor se nós continuarmos com a nossa mentalidade antiga. E hoje, nessa noite, nós vamos falar sobre mentalidade e visão. Se você quiser anotar, o título dessa mensagem se chama Mentalidade e Visão de Rei ou Gafanhoto. E Deus nos dá a oportunidade para decidirmos, para escolhermos qual é o tipo de mentalidade que nós queremos ter para a nossa vida. Deus nos dá a oportunidade para escolhermos o tipo de mentalidade que nós queremos implantar na nossa geração. Nós somos culpados do nosso sucesso ou fracasso, porque Deus nos concede a metanoia. Deus nos dá uma mentalidade que pode ser atualizada e melhorada. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 26, 1 e 2. Oh, Deus maravilhoso. Adoramos, Senhor. Nós temos uma visita do nosso irmão, do Espírito Santo. Glória a Deus. Obrigado, seja bem-vindo à nossa casa, ele e sua esposa. Eu entendi que aquele que corrige é aquele que ama. Você crê nisso? Amém. Eu sempre falo para os meus filhos que aquele que mais ama eles é aquele que corrige. Porque o conforto não vai mudar o seu estágio. O conforto não muda a sua localização. Mas a correção leva você em outro ambiente. Nós precisamos compreender isso. Em Gênesis 26, 1 e 2 diz o seguinte: naquela região houve uma época de falta de alimento, como tinha acontecido antes do tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Quando nós entendemos que há uma necessidade de adequarmos a nossa mentalidade, nós prosperamos, entendemos o porquê e para que precisamos agir ou parar. Essa mensagem eu trouxe dela um pensamento que em tempos de crise ou dificuldades, Deus nos concede novas ideias e estratégias. Você crê nisso? Amém. Eu não sei você, mas eu já passei por muitos tempos difíceis na minha vida. E essa palavra se fez verdade na minha vida, porque nós só crescemos em meio à adversidade.
Nós só crescemos em meio à adversidade. Quando nós encontramos algum tempo difícil na minha vida, quando nós encontramos alguma adversidade, nós precisamos ter uma mentalidade de rei, para identificar o que eu posso extrair desse problema, qual é a vantagem que eu posso tirar dessa situação ruim e crescer através dela. A Bíblia nos ensina que quando nós nos posicionamos conforme a vontade de Deus e permitimos que a nossa mente seja renovada, nós crescemos e avançamos. Eu falei hoje no curso e foi uma palavra que veio, e eu entendo que é uma palavra muito bacana e que nós podemos hoje trazer para a nossa vida. Deus não chamou eu e você para ser pessoas comuns. Isso. Nós fomos chamados para serem fora de série. Você crê nisso? Amém. Muitas vezes a nossa mentalidade nos limita a ser um fora de série, como Deus quer que nós sejamos. Nós muitas vezes caminhamos e vivemos como pessoas comuns. Ei, você não é desse mundo. Aleluia. Nós não somos pessoas comuns. Nós somos pessoas fora de série. Só que isso só se torna uma palavra verdadeira sobre a minha vida quando eu abro a minha mente, quando eu começo a entender que a minha mentalidade precisa ser uma mentalidade de rei. Porque eu tenho a opção de ter uma mentalidade de gafanhoto também. Mas Deus concede para você a escolha. Você decide quem você quer ser. Eu decidi ter uma mentalidade de rei. Eu decidi a entender que eu não sou comum. E Deus nos concede e nos ensina através da palavra que nós não somos comum. Mas em Provérbios 18, 20, já começa uma correção muito sobrenatural, que diz o seguinte: você terá que aguentar as consequências de tudo que disser. Aleluia. Você terá que aguentar a consequência de tudo que você disser. Então, quando eu caminho em alguma situação difícil, como eu tenho usado o meu falar, o que eu tenho pronunciado, eu tenho murmurado? Porque quando eu alimento algum problema, ele se torna forte, sim ou não? Se torna forte. Se você tem um pitbull e um vira-lata, aquele que você mais alimenta se torna mais forte. Se você tem um probleminha, um problemão, aquele que você mais alimenta se torna mais forte. Mas a Bíblia nos ensina que a consequência do que murmuramos é nossa. É nossa. A Bíblia nos ensina que as palavras de ofensas ou fofocas trazem mortes. Será que nós pronunciamos palavras de vida aos nossos irmãos? Será que nós pronunciamos para nós e para a nossa família palavras de vida ou palavras de morte? Eu entendo que quando nós nos encontramos e entramos em uma conversa que podemos chamar de fofoca, vem sobre a nossa vida tamanha maldição, porque nós estamos alimentando aquele que vai se tornar forte. Nós precisamos entender o que a Bíblia nos ensina. Ela está falando, ela fala, e a consequência de tudo que falarmos será nossa. Eu gostaria de convidar você lá em Provérbios 19, 21. Olha como Deus corrige. Irmãos, quando eu recebi essa palavra, eu fiquei muito impactado. Quando eu recebi essa palavra, o primeiro que foi alinhado fui eu. E eu estudei e li e busquei ao Senhor. E Ele tem falado de uma maneira tão forte no meu coração. Ele diz: ei filho, fale para a minha igreja. Eles precisam decidir ter uma mentalidade de rei. Porque eu tenho até reis com mentalidade de gafanhoto. Deus tem falado fortemente isso no meu coração há muito tempo. Eu sonho por esse momento e por essa palavra há muito tempo. Então, se você entender e trouxer para a sua vida
É uma noite de transformação na sua vida. Mas a escolha é sua, o posicionamento é seu. E Provérbios 19, 21 fala: as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Não tem problema nenhum em nós criarmos projetos e planos, não tem problema. Bem pelo contrário, você precisa ter planejamento, projetos. Você precisa ter. Mas nós precisamos entender algumas coisas. Os nossos planos precisam ser justos e que venham nos aproximar de Deus, sendo próspero também aos meus irmãos. Muitas vezes nós temos projetos. Eu conheço algumas pessoas que oravam por um carro, e não é historinha não, é uma verdade. Ah, Senhor, quando eu puder ter um carro. Aí ele tem um carro e ele não veio mais para a igreja porque ele estava na praia de tarde. Aí o carro ocupa o espaço de Deus. As outras coisas ocupam o espaço de Deus. E eu vou falar algo para você que é muito sério. Esse tipo de projeto que afasta Deus da sua vida, Deus não está presente. Deus não está. E se der certo ou der errado, é tudo culpa sua, não dele. Ou melhor, é tudo culpa nossa. Os projetos de Deus só vão favorecer você e impulsionar você quando Ele estiver junto. Quando você tiver cada vez mais o desejo e a vontade de se entregar verdadeiramente. Mas muitas vezes eu crio projetos que esse projeto pode se tornar uma pedra de tropeço para o meu irmão. Muitas vezes, quem sabe, dentro de uma empresa, eu quero me tornar um gerente, e para que eu venha me tornar um gerente, eu preciso passar em cima de algumas pessoas. E essas pessoas talvez olhem para você como um cristão. Talvez ela veja Deus, veja Jesus, veja uma oportunidade de transformar a vida dela através da sua fé. Mas através das nossas atitudes, nós afastamos as pessoas do céu. E muitas vezes nós somos culpados de levar tantas pessoas ao inferno. Nós precisamos cuidar da nossa mentalidade. A nossa mentalidade é de muita responsabilidade. E quando nós vamos criar algum projeto, nós precisamos identificar se esse projeto eu vou levar algum irmão a tropeçar. Uma vez em uma denominação a qual me converti, eu era muito feliz lá. E eu levei muitas pessoas a conhecer a Cristo. E uma família que eu levei foi uma família que nós tivemos um problema. Essa família nós tivemos que desligar junto da minha empresa. Aconteceu um problema muito ruim através das atitudes deles. Mas eu me posicionei. Eu chamei o meu pastor e disse: pastor, se for para que eles venham tropeçar e desistir de seguir a Cristo, eu me desligo desse ministério. Isso doeu muito em mim. Porque quando somos transformados, dói. Mas tudo é para o reino. Tudo que nós fizemos, nós precisamos entender que há um propósito. Porque eu não fui chamado para ser uma pessoa comum. Você não foi chamado para ser uma pessoa comum. Você precisa ser fora de série. Existem decisões que você vai ter que tomar, que vão doer em você, mas vão alinhar a sua mente. Vai levar você a um nível muito mais alto. Números 13, 1 a 2. 1 e 2. Todos estão aí? Amém. Vocês me perdoem se essa palavra é uma palavra um pouco dura, mas eu posso falar uma coisa para vocês, um segredo. Nós amamos vocês. Esse ministério ama vocês. Deus está preocupado com você. Deus ama você de tal forma que Ele quer corrigir você. Decida jogar a mentalidade de gafanhoto no lixo. Quando caminhamos com uma mentalidade ruim, nós podemos criar um cenário aqui. Eu posso mostrar para vocês o que é uma pessoa que carrega uma mentalidade ruim. É como se ela tivesse um defunto nas costas, e em todos os lugares que ela caminhasse, esse morto estaria com ela. Isso é mentalidade de gafanhoto. O morto pesa, fere e afasta as oportunidades de você.
Então nós precisamos nos posicionar. Qual é o tipo de mentalidade que eu quero decidir ter? Uma mentalidade de rei ou uma mentalidade de gafanhoto? Então o Senhor disse a Moisés: envia homens para sondar a terra de Canaã, que dou aos israelitas. Enviarei homens de cada tribo de seus pais, todos eles líderes. Você conhece essa passagem? Moisés separou nada mais, nada menos do que 12 reis, 12 príncipes, 12 líderes, e levou a eles uma oportunidade. Dentro dessa oportunidade explica em Números 13, 17 a 20, que diz o seguinte: quando Moisés os mandou espiar a terra de Canaã, disse a eles: homens, vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é esta. Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Veja se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades a muralha ou não. Examine também a qualidade da terra, e se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas. Tenham coragem. Todos os nossos líderes falam: tenham coragem. Uma mentalidade de rei se posiciona com coragem. Porque quando nós temos que decidir, e decidir como rei, você precisa ter coragem. E tragam alguns frutos da terra. Estava na época da primeira colheita de uvas. Então Moisés nos relata através dessa palavra que ele selecionou 12 líderes. A terra de Canaã já era uma terra da promessa, sim ou não? Quantas promessas que Deus já fez para você? Quem são as pessoas que você está confiando a espiar a sua terra prometida? Porque a pessoa que você vai enviar, ela precisa ter uma mentalidade de rei. Se ela tiver uma mentalidade de gafanhoto, as informações que ela vai trazer vai ser de desistência. Nós precisamos entender alguns princípios, e um grande princípio que a Bíblia ensina é sobre mentalidade. Então Moisés confiou esses 12 líderes e enviou, pediu que fosse essa terra e trouxesse de lá um relato. Mas na mentalidade dele, ele já sabia como era essa terra, porque ele se tornou rei quando Deus chamou ele. Ele já tinha convicção, ele já via com os seus olhos fechados. Mas a nossa visão precisa ser alinhada também com a nossa mente. Quando você avista algo, você avista com olhos de reis e sacerdotes. Porque Moisés tomou por posse essa terra. Ele entendeu a herança e se posicionou realmente como um rei. Mas o relato veio. Então segure. Eu fico, meu Deus, se eu pudesse voltar ao tempo, eu queria conversar pessoalmente com esses reis e esses sacerdotes. Porque o relato que eles trouxeram está em Números 13, 33. Olha o que os 10 dos 12 trouxeram como relato. Imagine, dizem que a uva precisava carregar com 2 homens. Se nós comprássemos hoje 5 uvas, aonde você ia guardar na geladeira? Tudo que Deus te dá é de abundância. Deus não te dá nada que vai gerar escassez ou falta. Só que Ele te dá o que há concordância com Ele. E quando nós entendemos que há concordância com Deus, há fartura no que fizemos. Então, esses 10 abençoados trouxeram um relato. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Gente, eu estou falando
de 10 pessoas que viram muitos milagres. Peraí, você não entendeu. Eu estou falando de 10 pessoas que foram ungidas a líderes, separadas. Eu estou falando de 10 pessoas que viram a ação, o poder de Deus e a promessa a qual Deus falou a ele. Então não fique assustado se hoje você caminha com Deus, mas ainda sua mentalidade não está adequada a uma mentalidade de rei. Não se preocupe com isso. Se preocupe com a transformação. Aleluia. Foque na transformação. Se eu pudesse conversar com esses caras, glória a Deus pelo Josué, glória a Deus pelo Caleb, porque lá em Números 13:30 diz o seguinte: aí o povo começou a reclamar contra Moisés, porque me trouxe aqui. Oh Deus, por que você me deu uma empresa? Oh Deus, tu me chamou para sofrer. Senhor, por que você me chamou a pastor? Meu irmão, aprenda que com Deus nós transformamos dificuldades em oportunidades. Aprenda a caminhar em fé. E fé é agir como se já fosse. Muitas vezes você acredita que você é uma pessoa de fé, mas você anda ainda com aquela mentalidade de gafanhoto. Meu Deus, eles me vejam como um gafanhoto. Os olhos do Pai, quando Ele olha para você, Ele olha com amor. E Ele fala: ei filho, você é fora de série. Ei filha, ei, você é fora de série. Eu te escolhi, eu te chamei. Então muitas vezes esperamos uma palavra de motivação, mas com Deus, a palavra de transformação. Olha que tremendo. E aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb, glória a Deus por ele, os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Aleluia! Que mentalidade de rei. Mas eu quero dizer para vocês que os 12 receberam o mesmo treinamento. Os 12 dividiam a mesma fé. Os 12 acreditavam no mesmo Deus, mas com comportamentos diferentes. Os 12 viram com os olhos deles milagres, mas apenas 2 tinham mentalidade de rei, porque eles já sabiam que aquela terra Deus já tinha dado por herança, já era deles. Deus te chamou para você ser fora de série. Entenda isso. Esse relato me assusta, porque eu vejo pessoas que caminharam diante aos olhos do Senhor, viram coisas sobrenaturais e mesmo assim decidiram ter uma mentalidade de gafanhoto. Você precisa decidir alinhar a sua mentalidade nessa noite. Você precisa escolher e se posicionar para alinhar a sua mentalidade essa noite. Deixa eu dizer um negócio para você, que você vai ter mais certeza do que eu estou falando. Um dia, talvez você nasceu, seus pais já eram crentes, o meu não era, mas um dia alguém falou de Jesus para mim. Um dia alguém falou que esse Jesus é maravilhoso, que Ele transforma a visão, que Ele transforma caráter, que Ele muda a história das pessoas. Na mesma hora eu disse: eu quero esse Jesus, eu quero. Eu deixei para trás aquela mentalidade escrava, aquela mentalidade que me trazia mentiras, que dizia que eu não podia, que isso não era para mim, que eu tinha que desistir, que eu era um fraco, um covarde. Essa era a mentalidade a qual eu tinha. Mas a mentalidade que veio de Deus disse: você pode, filho, você vai voar mais alto. Eu mudo a tua história agora. Só eu que escrevo o teu livro. Aonde tu teve dificuldade, ali eu vou te exaltar. Um dia eu fugi dessa cidade. Eu tinha 2 empresas. Eu fui tão humilhado nesse lugar, tão humilhado, que eu desisti e fui embora.
E quando me falavam de Blumenau, eu sentia uma dor no coração e eu dizia para minha família: nunca mais vou voltar lá. Lembra, João? Aquela cidade eu fui humilhado, aquela cidade me machucou, mas verdadeiramente o que tinha me machucado foi as minhas escolhas. Amém. E um dia Deus levantou um homem de Deus e disse assim: filho, presta atenção, Deus vai te levar para a tua terra, porque lá Ele vai te exaltar. E hoje eu estou aqui. Mas eu poderia ter seguido com uma mentalidade de gafanhoto, ter desistido de tudo. Mas quando eu conhecia Jesus, eu entendi que a minha mentalidade seria transformada. E quando você aceita Jesus, quando você confessa, quando você convida Jesus para a sua vida, na mesma hora você se torna reis e sacerdotes. É automático. Só que você precisa crer nisso e se posicionar dessa forma, porque não existe nada mais do que isso. Você confessa, se entrega a Jesus, se arrepende, é porque você quer mudar a sua história. Na mesma hora Deus concede para você a autoridade de rei e sacerdote. Esse poder está em você, a autoridade da sua boca está em você. O que você tem pronunciado sobre os seus negócios, a sua vida, a sua família? Provérbios 16:3 ficou implantado no meu coração. Eu tenho colocado nos rótulos do nosso produto: consagre ao Senhor tudo que faz e você será bem sucedido. Consagre ao Senhor a sua vida, se entregue, rasga, para. Muitas vezes nós que brigamos com a nossa mentalidade, porque ela muitas vezes nos toma, e quando encontramos a primeira dificuldade, acreditamos que é o fim. Ei, filho, tu não estás entendendo. Jesus manda te dizer: você é rei, rei tem reinado. Você não tem mentalidade de gafanhoto. Porque olha só, você sabia que os gafanhotos se movem pelo que vê com os olhos naturais? Os gafanhotos, eles se movem apenas pelo que vê, pelo movimento. Você ainda é um crente que se move pelo movimento? Saia disso. Você precisa se mover com os seus olhos espirituais. Porque se você se move pelo que você vê com os seus olhos naturais, você vai vir num culto onde todo mundo está sentindo a presença de Deus, você vai embora vazio. E ainda mais, você vai dizer: que bando de louco. Gente, eu sou louco por Jesus. Vai chegar o dia que eu quero abraçar, beijar os pés dele e dizer: cara, que bom que você acreditou em mim e não desistiu de mim. Porque eu era mais do que uma mentalidade de gafanhoto, eu era o verdadeiro gafanhoto. Mas o Senhor exaltou o meu nome, o Senhor me levantou para que eu possa ser rei e sacerdote, porque os gafanhotos só vão se mover quando tiver algum movimento. Você não precisa disso. Você tem mentalidade de rei. Mentalidade de gafanhoto traz somente notícias enganadoras, mentirosas e desmotivadoras. O que eu tenho pronunciado aos meus irmãos? Porque daqueles 10 com mentalidade de gafanhoto, qual foi o relato? A Bíblia fala que depois deles relatarem, o povo chorou. Olha que povo desmotivador. Olha que bando de mentiroso. Apenas através da mentalidade deles, pelo que eles viam, eles queriam que todo o povo acreditasse que era o fim. A mentalidade de gafanhoto traz somente notícias enganadoras. Eu vou ler de novo. Mentirosas, desmotivadoras. Existe uma forma de nós sermos transformados. Eu vou ensinar essa técnica a você. Quem quer? Então olhe para o seu interno. Olhe para você. Seu pensamento. Examine seu comportamento. Examine as suas atitudes. O que você tem feito. E corrija o que precisa ser corrigido. Porque está aqui pronto. Deus quer exaltar os filhos que são reis e sacerdotes e também rainhas.
Temos muitas rainhas essa noite. Como Deus é maravilhoso. Mentalidade de segurança, galera. Perdão pelo galera, porque eu misturo às vezes com o meu curso. Então, segurança, meus amados. Segure. Mentalidade de gafanhoto matam os seus líderes. Meu Deus. Existem crentes matando os seus pastores, criando fofocas, mentiras, levando luxúria, tirando do foco. Mentalidade de gafanhoto mata os seus líderes. Se você tem uma empresa e sua equipe tem uma mentalidade de gafanhoto, mude a mentalidade dela, porque a mentalidade de gafanhoto mata os seus líderes. Agora, quando eu tenho uma mentalidade de rei, eu entendo o porquê eu tenho uma liderança sobre a minha vida. Eu entendo porque Deus me colocou debaixo de uma autoridade espiritual. E o meu comportamento se torna um comportamento de rei, e eu me torno submisso a essa autoridade espiritual. Mas a mentalidade de gafanhoto, que jamais há condições, porque o orgulho não permita se colocar como submisso à autoridade espiritual. Ei, eu me coloco submisso aos meus pastores. A minha família se coloca submissa à autoridade espiritual que há sobre a nossa vida. Mas uma mentalidade de rei, ela te posiciona diante disso. Uma mentalidade de rei, ela te melhora sobre isso. Mentalidade de gafanhoto, esquece as promessas e não vive o sobrenatural de Deus nunca. Eu conheço pessoas que tinham tudo para dar certo, mas elas desistiram minutos antes da sua vida ser transformada. Muitas vezes elas não entenderam que aquela caminhada era uma preparação. Talvez elas não entenderam que aquele tempo era um tempo de alinhamento. Talvez elas não entenderam que era um tempo de cura na vida delas, e por isso ela passou algumas adversidades. E ela caminhou, mas a mentalidade de gafanhoto levou ela para um lugar da onde ela saiu, e ela desistiu. Mentalidade de rei não desiste nem dos seus sonhos, porque quando Deus te chamou, Ele te chamou para várias coisas nessa vida, e uma delas é você realizar os seus sonhos. Você crê nisso? Lá antigamente eu achava que ser crente tinha que morar longe e ser feio. Que Deus era bravo e brigava. Eu tinha na minha família alguns crentes. Não, eu não quero esse negócio para mim, não. Não pode isso, não pode aquilo. Mas eu entendi que quando eu tenho uma mentalidade de rei, eu sou liberto. Eu sou livre. Quando eu tenho uma mentalidade de rei, as minhas atitudes começam a mudar, porque eu trabalho em sintonia com a mentalidade do Pai. Mentalidade de gafanhoto perde a oportunidade de viver na terra prometida. Eu vejo tantas pessoas que tinham tudo para dar certo, mas elas não permitem serem mudadas. Sabe aquele cara que diz assim: eu sou assim mesmo? Eu tenho orado muito pela minha família. Meu pastor tem orado muito por mim e pela minha família. Eu fico muito triste de não ter o meu pai aqui comigo. Talvez você tenha sua mãe aqui, talvez você tenha seu pai, glória a Deus. Mas eu gostaria de ter o meu pai aqui. Mas ele diz que ele é assim e que ninguém vai mudar, porque infelizmente ele tem uma mentalidade de gafanhoto. Mas Deus é tão bom que me libertou. Deus é tão bom que me tirou fora dessa geração que caminha com mentalidade de gafanhoto, e Ele me concedeu, Ele me honrou com uma mentalidade de rei. Mas não desista dos seus pais. Não desista, porque Jesus nunca desistiu de você. 12 líderes, reis, príncipes foram buscar informação no mesmo ambiente. Os 12 estavam no mesmo ambiente, mas apenas 2 viram a oportunidade. Você que é empresário, você que é um empreendedor,
Como que você tem visto as oportunidades? Como um desafio? Como um problema? Ou como uma oportunidade mesmo? Eu vejo que existem pessoas que reclamam quando tem muito serviço. Existem pessoas que reclamam quando não tem serviço. Existem pessoas que reclamam quando tem pouco serviço. Gente, Deus pergunta para você que tipo de mentalidade você quer. Ele não consegue mais alinhar os seus desejos, porque a sua mentalidade ainda está ligada a uma mentalidade de gafanhoto. Mas quando nós rejeitamos isso e consagramos a Deus tudo, nós nos tornamos muito mais felizes. Os 12 foram ao mesmo ambiente e apenas 2 viram o tamanho da oportunidade. Eu vejo pessoas que caminham sobre a oportunidade e não enxergam. Eu vejo pessoas que foram convidadas a conhecer esse Deus maravilhoso e elas ainda falam: não é o meu tempo. Então qual é o teu tempo? E sofrem, e carregam sobre si um defunto, carregam sobre si maldições, carregam sobre si uma tristeza, um vazio, porque a sua mentalidade não foi mudada e nem restaurada. Nós temos um grande exemplo do Davi, aquele grande homem. Não é o meu filho, mas que Deus faça dele um grande homem também. Davi não precisou ser ungido para ter um comportamento de rei. Ele tinha já atitudes de rei. Lá sozinho, sem precisar mostrar para ninguém, sem precisar um treinador, sem precisar ferramenta nenhuma, ele caminhava como um rei. Mas quando ele foi ungido, testificou o que ele realmente era. Quando apresentaram para Davi um grande problema, sabe o que ele disse? Resolve você. Ele falou isso? Ai, mais problema, ó dia, ó céu. Ele falou isso? Davi disse assim: ei, deixa comigo. Ele vem com lança, revólver 38, metralhadora, e eu vou nele em nome de Deus. Por que Davi teve esse comportamento, gente? Porque a mentalidade dele já era uma mentalidade de rei. Você não precisa ser ungido, você não precisa que um anjo venha na sua frente, apareça e diga: oh, você agora é um rei. Não, você já foi chamado, o preço já foi pago, você já é um rei, você é uma rainha, você é um sacerdote. Se comporte como Deus quer, que concedeu já a ti. Davi não precisou que ninguém falasse para ele: Davi, você precisa ir lá matar esse gigante para que você seja rei daquele reino. Nem roupa ele queria. Mas muitas vezes, quando vamos resolver algum problema, nós queremos todas as ferramentas. Porque se eu tiver isso, se eu tivesse aquele negócio, dava. Ei, você não precisa de nada. Tudo que você precisa, Deus já concedeu. Se você quer ter uma melhoria financeira na sua vida, Deus já concedeu. Peça a Ele sabedoria. Faça planejamentos que há concordância dele, e Ele vai transformar a sua história. Você pode ter certeza disso. Davi se posicionou como rei. Davi olhou para aquele gigante. Agora você imagina junto comigo, voltando à história, aqueles 12, 10 olharam assim para o gigante, e 2 olharam assim para o gigante. Esse é o tamanho do nosso problema, porque quem está lá em cima é o nosso Deus, o Rei dos exércitos, o Senhor dos senhores. Ele já nos chamou para ser rei, e nós vamos derrubar esse gigante. Talvez você encontre algumas adversidades na sua vida, enquanto nós estivermos nesse mundo, né? Como que você tem olhado os problemas? Como que você tem olhado as adversidades? Mas Fabiano, você não sabe, o meu problema é um problemão. Eu não conheço problema como um probleminha. Eu conheço problema como um problema. Só que a forma que eu alimento, ele se torna mais forte ou mais fraco. A forma que eu me posiciono, ele se torna mais forte ou mais fraco. A forma que eu olho para os meus problemas, eles se tornam mais fortes ou mais fracos.
Davi olhou reto. Ele não teve nenhum pensamento, nada no ouvido dele veio com uma conversa de uma possível mentalidade de gafanhoto. Ele já tinha implantado dentro dele um instinto de rei. Permita que Deus possa dar esse instinto dentro de você, e que flua dentro de você um instinto de rei, e caminhe dentro dessa forma. 2 Coríntios 5, 7 nos ensina que porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Será que nós caminhamos dentro dessa verdade? Nós não caminhamos, nós não vivemos pelo que vimos com os nossos olhos naturais. Muitas vezes, para que você se motive, é necessário que você feche os seus olhos e comece a olhar o que Deus tem feito na sua vida. Porque às vezes nós com os olhos abertos, o mundo esconde o que Deus tem feito em nossa vida. Só o fato de termos a oportunidade de sermos corrigidos, há uma resposta do céu: Ele me ama, Ele não esqueceu de mim, Ele vai mudar a minha história. Decida ter visão e mentalidade de rei e sacerdote. Decida. É você. Tudo que você precisa, Deus já te concedeu. Todas as ferramentas, a roupa blindada, Deus já te deu. Decida nessa noite ter uma mentalidade de rei. E se você tem fé, eu gostaria que você se unisse à minha fé, porque Deus tem falado muito forte sobre isso no meu coração. Se eu pudesse pregar para empreendedores, para colaboradores, para essa multidão, para esse mundo, sobre mentalidade, eu pregaria. Porque eu vejo que muitas pessoas estão morrendo porque persistem em levar uma mentalidade de gafanhoto na sua vida. Cuide com suas escolhas, com suas decisões. O gafanhoto se ofende em qualquer correção. A mentalidade de gafanhoto, quando você vai chamar atenção, ele murcha e morre. Mas a mentalidade de rei, quanto você mais bate, mais se torna forte. Aleluia. Quando nós entendemos que a nossa mentalidade de rei é porque estamos sendo forjados, nós nos tornamos muito mais velozes e fortes. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Gente, eu não sei se vocês sentem, mas a presença de Deus está nesse lugar. E eu não estou falando isso para que você fique motivado ou sinta arrepios. Eu vejo como o rei que caminha nos fundos da igreja, com aquele veste branco. E esse rei, ele vem caminhando e dizendo: filhos, despertem, mude sua mentalidade. Oh, glória a Deus. Quando entendemos que fé é agir como se já fosse, eu gostaria que você se unisse à minha fé e cresce nessa palavra, que Jesus caminha ao nosso meio. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero orar pelos meus irmãos. O Senhor me deu a oportunidade, Pai, de mudar a minha mentalidade, porque tudo que eu tinha herdado como herança da minha família, hoje talvez eu teria uma mentalidade de gafanhoto. Hoje, talvez eu já tinha desistido tantas vezes, porque até aquele que me amava dizia para mim: desiste, filho, isso não é para você. O que? Você um dia pregar a palavra de Deus? Desiste, filho, isso não é para você. Mas eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor trouxe para a minha vida uma mentalidade de rei e sacerdote. Senhor, eu quero orar para esse povo, e nesse momento eu quero declarar sobre a vida deles um novo mover, um entendimento novo, uma metanoia, uma transformação de mente.
E que cada um, Senhor, venha receber uma mentalidade de rei, rainha e sacerdote nessa noite. Senhor, eu quero repreender Satanás e seus demônios, porque eles têm agido na mentalidade das pessoas e trazido uma mentalidade de gafanhoto. Esses 12 viram as mesmas coisas, Senhor, mas a cegueira espiritual não permitia que visse o que o Senhor já tinha para a vida deles. Então, Senhor, eu quero orar e declarar que toda cegueira espiritual seja quebrada em nome de Jesus. Senhor, todo pensamento de morte, todo pensamento de fracasso, de falência, seja quebrado nessa noite. E que venha sobre a vida dos meus irmãos pensamentos de vida, mentalidade de reis, autoridade de reis, comportamento de reis. Senhor, eu quero orar pelo reinado deles, e que eles sejam renovados, a sua energia, o seu entendimento, a sua força, Senhor. Senhor, eu entendo que o Senhor tem mudado a nossa mente, e feliz é aquele que permite ser transformado pelo Senhor. Deus, nós tomamos posse. Fale isso, irmão. Nós tomamos posse dessa palavra. Senhor, nós tomamos posse dessa palavra. Nós recebemos essa palavra. Nós queremos ser transformados. Nós queremos uma mentalidade de rei. Afasta de nós, Senhor, todo pensamento de mentalidade de fracasso, mentalidade de desânimo, mentalidade de depressão, de escassez, de falta de dinheiro, mentalidade de medo. Venha sobre nós uma mentalidade de coragem, de determinação, de posicionamento. Pai, eu oro por esses homens que estão aqui, aquele que o Senhor já concedeu família. Eu oro para que todos venham seguir a sua mentalidade de sacerdote na sua casa, e que a transformação comece no seu lar. Senhor, eu oro pelos empresários dessa igreja, para que eles possam ver a terra prometida, para que eles possam ver a oportunidade e caminhar com toda a sua força ao caminho dela, Senhor. Oh Deus, Tu és tão bom, Senhor. Senhor, nós nos derramamos nos Teus pés e dizemos: nós precisamos de Ti. Nós dizemos: Senhor, a nossa força está em Ti. Tu és o nosso escudo, Tu é tudo que precisamos. Mas nós te pedimos, Senhor, alinha a nossa mente nessa noite. Ah, Deus, Deus manda dizer para alguém de vocês: por que tens parado de sonhar, filho? Por que tem parado de sonhar? Você não está velho, há tempo ainda. Oh Deus maravilhoso.